Lucas 9, 23. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amados, hoje eu quero, continuando naquela série de mensagens que eu tenho feito aqui então nas terças-feiras, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho para você o que é, continuando, né, na sequência daquelas mensagens, o que é aceitar a Cristo. Porque tem pessoas que ainda não tiveram esse entendimento, que é aceitar a Cristo. E você pode dizer, mas eu já aceitei, pastora. Mas você pode aprender e ensinar para alguém que ainda não sabe, né? Amém? Então vamos ver aqui, lendo de novo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é aceitar Jesus? O que acontece na vida da pessoa? Por que a pessoa precisa aceitar a Cristo? Porque muito é falado, né? Mas nem todos têm o verdadeiro entendimento do porquê. Então veja só, para nós iniciarmos essa pregação, eu tenho que falar novamente o que já falei aqui milhões de vezes, mas vou falar mais uma vez. Que quando Adão pecou, então nós ficamos separados de Deus, né? Adão e Eva pecaram. E o ser humano, então, já nasce separado de Deus, já nasce em pecado, porque somos descendentes dele. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Mas foi Adão que pecou, não foi eu. Por que eu tenho que pagar pelo pecado dele? Não é que nós temos que pagar pelo pecado dele. Nós somos pecadores, porque somos descendentes dele. Amém? Então não fui eu que comi o fruto, não foi você, mas o pecado entrou no sangue da raça humana e por isso então a necessidade de se arrepender, como eu falei terça-feira passada, que tem que existir arrependimento e confissão dos pecados para poder ser perdoado. Então, para isso nós precisamos entender o que é aceitar a Cristo. Então aceitar a Cristo é aceitar o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Como assim? Então, se nós já nascemos pecadores, todos nós nascemos separados de Deus. E só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. A palavra nos diz. Amém? Então, nós precisamos aceitar esse mediador, que é a ligação entre nós e o Pai. Porque nós fomos separados dele pelo nosso pecado, porque somos descendentes de Adão e porque temos os nossos próprios pecados. Então, aceitar a Jesus como Salvador é aceitar Ele não somente como Salvador, isso aqui eu também já falei milhões e milhões de vezes aqui, mas vou falar de novo. Não é somente aceitar Jesus como Salvador, mas aceitar a Ele como Senhor. Como assim? Aceitar a Jesus só como Salvador é muito fácil, porque todos nós queremos ser salvos. Então, dizer que Jesus nos salva é maravilhoso para nós sabermos disso, porque aí a gente diz, eu quero ser salvo, então eu aceito a Jesus como Salvador. Mas só como Salvador não resolve. Porque a salvação vem quando você está debaixo do senhorio de Cristo. O que é isso? Você precisa aceitar Ele como Senhor. E nós sabemos que o Senhor manda e o servo obedece.
Então nós precisamos aceitar ao Senhor Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, com o coração entendendo o que significa isso. Por quê? Tem pessoas que vêm para a igreja, ou vão para alguma igreja, né? Não estou falando apenas aqui da nossa, mas vão frequentar alguma igreja e levantam a mão, aceitam a Jesus. Mas aceitam só como Salvador, porque não têm o conhecimento que tem que aceitar como Senhor. Então, se o Senhor manda eu fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Se o Senhor manda eu deixar de fazer alguma coisa, eu tenho que deixar de fazer. Isso é estar debaixo do senhorio de Cristo. Mas o que não é explicado geralmente para as pessoas quando é feito um apelo para quem quer aceitar a Jesus, é o que esse aceitar traz como consequência. Veja só. Então, aceitar a Jesus é morrer para si mesmo e viver para Ele, para Jesus. Amém? Para Jesus. Então, aceitando a Jesus, nós vamos ter uma consequência. É claro que aceitando como Senhor e Salvador, somos salvos. Do que Ele nos salva? Do inferno. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu estou bem, estou com saúde, estou tranquilo. Do que Jesus precisa me salvar? Do inferno. É do inferno que Ele nos salva. E o que é o castigo no inferno? É a ira de Deus. Então Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós, Ele nos livrou da ira do Pai. Pastora, mas se Deus é amor, como que Ele é irado? Olha só. Porque Deus é muito justo, Deus é a própria justiça, Deus é a própria santidade, Ele é o próprio amor, mas Ele, por ser santo, Ele não pode aceitar ou estar junto com o pecado. E se nós somos pecadores, nós não estamos próximos a Ele, né? Antes, é claro, de se converter a Cristo. Mas, quando então o Senhor Jesus morreu por nós, Ele nos livrou da ira do Pai pelo fato de que, se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, se a pessoa não aceita Jesus e quer viver sem Deus, está debaixo da ira do Pai. Então Jesus nos salvou da ira do Pai. Por que o Pai fica irado? Porque nós somos pecadores. Então o Pai se ira contra o pecado. E se nós somos pecadores, então Ele está irado contra nós. Mas no momento que a pessoa tem o entendimento que precisa aceitar o sacrifício de Jesus para poder ser salvo, a ira do Pai não nos enxerga mais como pecadores. Por quê? Porque aí, quando Ele olha para nós, e Ele está sempre olhando para nós, Ele não vê mais o nosso pecado. Então, o que Ele vê sobre nós? O sangue de Jesus. Então, como Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo, Ele não derrama a sua ira sobre aquela pessoa que tem o sangue de Jesus cobrindo. E quando essa pessoa ou morrer, né, ou quando acontecer o arrebatamento, essa pessoa vai estar preparada para se apresentar diante do Pai e livre da ira. Então, morreu, vai estar livre do inferno. Por quê? Porque Jesus nos aproximou do Pai e nos livrou da ira do Pai. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, o que Jesus fez foi nos livrar da ira do Pai. E qual é a ira do Pai? Qual o resultado da ira do Pai? É mandar aquele que não aceita Jesus para o inferno. Não tem outro caminho, né? É céu ou inferno, não existe purgatório. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, ela vai querer aceitar Jesus, porque ninguém em sã consciência quer ir para o inferno, não é verdade? Mas, só que quando é feito o apelo, às vezes, e antes até de a pessoa decidir-se, né, por Cristo, tem que ensinar que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é negar a si mesmo
E se preciso for, é morrer por Jesus. Eu acredito que muitos dos que se dizem crentes, evangélicos ou cristãos hoje no mundo inteiro, tivessem esse entendimento, alguns não teriam vindo para Cristo. Porque eles não querem morrer por Jesus. Mas o que nós precisamos entender é: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Quando eu aceito, eu tenho que estar pronta para morrer por Ele. E tem gente que não quer isso. Então não é só a pessoa dizer eu quero, levanta a mão, quer aceitar a Cristo, mas não resolve só isso. Só isso não resolve. A pessoa tem que se entregar totalmente para Jesus. E esse se entregar totalmente para Jesus é o que nós lemos aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tem pessoas que, quando falam aqui de assumir a sua cruz, acham que a cruz é o marido, a esposa, um trabalho ruim, alguma coisa assim material ou emocional. E não é. Aceitar a sua própria cruz, pegar a sua própria cruz e seguir a Cristo, é pegar o sofrimento que vai vir para essa pessoa por ter aceitado a Cristo. Entendido isso, meus amados? Então, tomar a cruz é saber que viver com Jesus não é um mar de rosas. Quando a pessoa se decide por Jesus, vai vir problemas, vai vir dificuldades, vai vir deboche, vai vir abandono, né? A pessoa pode ser desprezada pelos outros, porque agora a pessoa diz que é de Cristo, então tem que ter mudança de vida. E ter mudança de vida se eu roubava, eu não roubo mais, se eu mentia, eu não minto mais, então aquilo que eu fazia de errado eu não posso mais fazer. Não que eu não possa fazer, eu posso fazer, nós somos livres, Deus não controla ninguém, não proíbe ninguém de fazer alguma coisa na vida, mas eu não posso fazer pelo fato de saber que o meu Senhor, que eu aceitei como Senhor, diz que aquilo é errado. Então essa é a diferença. De aceitar só como Senhor, maravilha, vou para o céu. Não. Para ir para o céu tem que aceitar como Senhor. E aceitar como Senhor tem que negar a nós mesmos. Nós temos que nos negar a nós mesmos. Aquilo que eu fazia de errado eu não faço mais. Terça-feira passada eu falei aqui a respeito de sintomas, né? Que faz com que a gente saiba se somos salvos ou não. E um deles, então, é você, por exemplo, se você tem saudade das coisas que você fazia enquanto era do mundo, e você diz assim, ai, como era bom, como era boa aquela vida que eu tinha antes de vir para a igreja. Onde é que está o amor a Cristo? Então, tem que ligar uma luzinha na consciência e dizer, não está bom isso, tenho que mudar. Então Jesus quer que nós venhamos a nos negar a nós mesmos. E negando a nós mesmos, nós vamos viver só para Jesus. Viver para Jesus, algumas pessoas pensam assim, mas eu não vou mais nem me divertir, não vou mais nem rir, não vou fazer mais nada na vida. Bem, pelo contrário, viver com Jesus é tão maravilhoso que a gente tem liberdade para fazer o que quer. Só que a graça não nos dá liberdade para pecar. A graça é a salvação que Jesus nos oferece, nós estamos no tempo da graça, mas a graça não nos dá liberdade para pecar, o apóstolo Paulo falou isso. Então, sabendo que eu posso fazer tudo, então eu vou fazer, porque eu estou na graça, Deus vai me perdoar. Não, a graça nos dá liberdade, porque Jesus salva a nossa alma, que nos liberta do pecado, nos liberta do mundo, nos liberta do diabo. Então essa é a liberdade que Jesus nos dá. Agora, não é que Jesus nos dá liberdade para pecar. Não, isso não é graça.
né? Apesar de que tem algumas pessoas hoje aí na internet pregando a respeito da hipergraça, que a pessoa pode fazer o que quiser, que no final Deus vai perdoar. É mentira isso, é uma doutrina diabólica. Isso não é verdade. Não foi o que Jesus falou, né? Então nós temos que seguir o que Jesus falou. Então não basta apenas a gente levantar a mão na hora que aceita Jesus ou fazer a confissão de fé. Para que às vezes a gente pede, né? O pregador, no caso que está falando a palavra, diz: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. É errado isso? Não é errado, a pessoa vai se identificar. Mas não que se levantar a mão vai salvar a alma da pessoa. Não salva. Quem salva é Cristo. Então o levantar a mão e a oração que é feita, geralmente, que a gente chama para frente do altar, né? Se chama confissão de fé. A pessoa vai estar confessando para os que estão próximos e para o mundo inteiro, de que agora ele ou ela pertencem a Cristo. Mas não é o levantar a mão ou simplesmente fazer uma oração aqui na frente do altar que vai salvar essa alma. Não. Isso é uma confissão de fé. Outra coisa que não vai salvar, e isso tem muito por aí, a pessoa ouve falar, né, que se batize, que você vai ser salvo. É mentira, gente. Jesus não falou isso. O batismo é para aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E aí sim se batiza. Vocês sabem quantas pessoas que já se batizaram aqui nessa piscina e que hoje em dia, onde é que estão? Onde é que estão essas pessoas que se batizaram? Então, o batismo não salva ninguém. Por isso que antes de batizar, a pessoa tem que ser muito bem ensinada de que, você vai se batizar, você se decidiu pelo batismo, é uma confissão de fé, para que os outros vejam que você mudou de vida. Mas não que o batismo vai salvar. Só quem salva é Jesus. Então a pessoa pode se batizar um dia, no outro dia nem aparece mais na igreja. É salvo? Não. Não é o batismo que salva. Quem salva é unicamente Jesus. O batismo é para mostrar para os outros que essa pessoa se converteu e mudou de vida. Agora também uma outra coisa que é falado errado quando está acontecendo o batismo, é de que todas as coisas erradas que a pessoa faz vão ficar ali na água do batismo. Não fica, irmãos. Porque o batismo, a pessoa está se decidindo, então, mas eu já falei aqui outras vezes, eu não me lembro agora quem que eu vi citar essa frase que eu achei muito interessante. Eu não me lembro, essa frase não é minha, mas eu não me lembro quem que eu escutei falando. Que diz assim: eu descobri que o velho homem sabia nadar. Quer dizer, o velho homem foi se batizar para abandonar os pecados, mas ele não morreu nas águas. Não morre. Quando sai dali, vai continuar vivendo. E vai ter que lutar para não pecar. Então não é o batismo que vai mudar a vida da pessoa. O batismo é uma confissão de fé. É uma ordenança de Jesus? É. Precisa acontecer? Precisa. Mas não vai salvar a alma. Tanto não salva a alma que o ladrão na cruz, né, não é ladrão da cruz, porque ele não roubou a cruz, é o ladrão na cruz. Ele foi salvo, Jesus falou que aquele mesmo dia ele estaria no paraíso, mas ele não passou pela água do batismo. Ele não teve tempo de se batizar, porque ele morreu, já estava ali crucificado, morreu, antes mesmo de poder se batizar. Pastora, então eu não preciso me batizar, porque se o batismo não salva, não. O batismo não salva a tua alma, mas o batismo é uma ordenança de Jesus para mostrar para o mundo que você quer mudar de vida. Então é necessário se batizar? É a palavra de Deus e tem que se cumprir. Mas a pessoa tem que entender que não adianta ela se batizar e daí, tchau, Jesus. Estou batizado,
Porque tem alguns que pensam assim: eu me batizei, então quando eu chegar na presença de Deus, eu vou para o céu. Não. Se não viveu de acordo com a palavra de Deus, não vai para o céu, mesmo batizado. Porque tem gente que entra aqui e só toma um banho, porque não quer mudar de vida. Então não resolve. Então aceitar a Cristo é mudar de vida, é mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. Como aceitarem a Cristo, então? Sabendo que vai passar trabalho, que vai passar dificuldade, e a maioria dos pastores hoje em dia, principalmente esses grandes aí que tem na internet, eles não falam que a pessoa aceitando a Cristo vai sofrer. Eles falam: venha para Jesus que você vai ser, você vai ter uma vida maravilhosa. Não é assim. A vida maravilhosa vai ter, porque daí a gente tem Jesus, que é tudo que nós precisamos. Mas os problemas vão aumentar, as dificuldades vão aumentar, porque você agora está indo na contramão do mundo. Se o mundo vai para a esquerda, você vai para a direita. Então é diferente. Ficou entendido isso? Amém? Então, olha só, aceitar a Jesus é sofrer. Se Ele, que é o nosso mestre, sofreu, quem somos nós para não querer sofrer? Se Ele mesmo nos ensinou o caminho que tem que sofrer, Agora, esse sofrimento aí, é claro que eu não quero que você entenda, porque então tem que andar fugido, porque vão. Não, ainda não chegou a hora de andar fugido. Vai chegar. A hora da perseguição da igreja aqui para nós ainda não chegou, vai chegar. Mas o sofrimento é que você vai ser desprezado, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, você vai perder amigos, você pode perder a família, você pode perder emprego. Porque o mundo não ama quem ama a Jesus. Esse é o sofrimento. Então nós temos que negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. A nossa luta tem que ser constante, todos os dias, contra a vontade da nossa carne. A nossa carne quer conforto, a nossa carne quer prazer, mas o nosso espírito quer a Cristo. Quem que nós vamos ouvir? Temos que ouvir o Espírito Santo dentro do nosso espírito. E a alma é o troféu. Porque é uma luta constante entre carne e espírito, aonde o troféu dessa luta para quem ganhar é a alma. Quem alimentar mais o espírito, a alma vai ser salva. Quem alimentar mais o corpo, a alma, infelizmente, vai se perder. Porque o nosso corpo não se converte, irmãos. Eu falo isso bastante para os jovens aí, quando eu converso ali com eles, O nosso corpo não se converte. O que se converte é a nossa alma. O nosso corpo vai ser glorificado no momento que Jesus voltar. Mas o nosso corpo não se converte. Por isso é a batalha constante entre carne e espírito. Onde o troféu vai ser a alma. Então a nossa alma é que precisa se converter. Por isso que nós falamos assim, ganhar almas para Cristo. Nós não falamos ganhar espíritos para Cristo. E nem ganhar corpos para Cristo. Não, é ganhar almas. Porque a alma que precisa se converter é a alma que precisa se santificar. No momento que a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, olhe bem, não é só como Salvador, como Senhor e Salvador. No momento da conversão, o espírito da pessoa é justificado. Por quê? Porque o Espírito Santo entra no espírito da pessoa naquele momento e o justifica. O que é justificar? É tornar aquela pessoa um santo de Deus, uma propriedade de Deus. É justificar pelo sacrifício que o justo Jesus fez por nós. Não porque nós merecemos. A nossa salvação não é mérito nosso, é mérito de Jesus Cristo. Ele sim fez tudo para nos salvar. Se nós quisermos nos salvar, nós não conseguimos. Então, no momento da conversão, o espírito é justificado. Isso, irmão, eu ia avisar que podia fechar a porta aí e esqueci. Está entrando um vento frio aí, Pode fechar.
Pode fechar. Uhum. Daí vocês ficam aí bem aquecidos. O espírito é justificado. A alma entra no processo de santificação. O que é o processo de santificação? É aquilo que nós vamos lutar todos os dias. Todos os dias eu tenho que lutar para não pecar. Então isso é entrar num processo de santificação. Eu tenho que me esforçar para não fazer as coisas erradas. Isso é um processo de santificação. Só vai terminar no momento que nós formos ou recolhidos para a presença de Deus, ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja. Então, o espírito é justificado, porque o justo Jesus morreu por nós. A alma entra no processo de santificação. E o corpo continua o mesmo, querendo pecar. Quando que o corpo vai ser modificado? No momento do arrebatamento da igreja, quando aí o corpo vai ser glorificado. Então, espírito justificado, alma entra no processo de santificação e vai ficar nesse processo até o último respiro da pessoa, e o corpo vai continuar lutando para querer vencer o espírito e só vai ser transformado no momento que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Entendido isso, meus amados? Amém? Então, e isso, eu e você passamos por isso todos os dias. Não tem ninguém diferente. Ninguém é pior ou melhor do que o outro. Nós somos iguais diante de Deus. Nós temos que ter esse entendimento para nós perceber o seguinte: eu estou numa batalha e eu não quero perder essa batalha, então eu vou alimentar mais o meu espírito. Amém? Aí, o troféu sendo a alma, né? A alma vai ser salva se você alimentar mais o teu espírito e buscar o processo de santificação. Mas então é isso que acontece no momento da conversão. Mas a pessoa, quando tem esse entendimento, então tem que ter um entendimento um pouquinho além, que não é pregado, que não é ensinado na maioria das igrejas hoje em dia, porque só querem ganhar povo, encher a igreja. E se as pessoas souberem que precisam morrer pelo nome de Jesus, se for preciso, né? Se acontecer uma perseguição, muitos não querem Jesus, porque nem todos estão dispostos a perder a sua vida. Mas aquele que realmente quer Jesus, se for preciso, diz: pode me matar, toca no meu corpo, mas não toca na minha alma. A alma é de Jesus. Amém? Então veja só, isso é o aceitar Jesus, né? E no decorrer da história, né, da igreja, nós tivemos alguns pregadores que fizeram parte da reforma, né, da igreja, que morreram por Jesus. Eles tiveram esse entendimento. E em várias partes do mundo, hoje em dia, tem cristãos morrendo pelo nome de Jesus e não negam a Jesus. Tiveram um entendimento do que é realmente aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus não é aceitar Jesus para ficar rico. Não é aceitar Jesus para estar com o bolso cheio de dinheiro ou para receber saúde. Não adianta. Quantos ricos estão no inferno nesse momento? Tem pobre no inferno também, não significa que... Não, é rico e pobre. Mas eu digo assim, muitos vêm para a igreja achando que vir para a igreja vão ficar ricos. Não é verdade, Jesus veio para salvar a nossa alma e não para nos deixar milionário. Então, a salvação é se entregar inteiro para Jesus, corpo, alma e espírito, né? Eu digo corpo, alma e espírito para você entender que o nosso corpo precisa lutar, mas o correto é dizer espírito, alma e corpo. Amém? E aí então, né, eu marquei aqui marquei 3 pessoas, mas vou falar de 4. Teve um pregador da reforma. A reforma foi quando começou então lá com Martinho Lutero, né? A gente conhece mais com Martinho Lutero, mas teve outros antes dele. E um homem chamado William Tyndale, esse homem morreu queimado.
mas não negou Jesus, queimado vivo. E ele teve o entendimento que ele aceitar Jesus era isso. Se for preciso, podem matar meu corpo, mas na minha alma ninguém toca. Então eu estou citando só 4 aqui, mas tem muitos outros, né, que morreram e não negaram a Jesus. Então esse aqui morreu queimado. O que esse William Tyndale fez? Ele traduziu a Bíblia do grego, o Novo Testamento, desculpe, do grego para o inglês. Porque o povo da Inglaterra não tinha a Bíblia na sua própria língua. Ele fez isso e por isso ele foi perseguido e morto. Porque ele se levantou contra a autoridade da igreja que mandava na época, né? Eu não vou estar citando nomes aqui, mas ele foi então perseguido e acabou morrendo queimado, porque ele não desistiu das suas crenças, da crença em Jesus, e ele obedeceu a função, a tarefa que Jesus tinha dado para ele, que era fazer a tradução do Novo Testamento e dos livros de Moisés também, os 5 primeiros, né? Para poder... E morreu pelo nome de Jesus e não negou, cumpriu o mandado de Jesus na sua vida. Então veja bem, será que hoje nós iríamos morrer pelo nome de Jesus? Precisamos. Mas será que todos têm coragem para isso? O outro homem que também foi muito usado por Deus foi o John Hus. O John Hus também foi queimado vivo e ele era chamado de o ganso. O ganso, né? Era um apelido, vamos dizer, que foi dado para ele por causa do seu nome. Então ele era chamado de o ganso e ele morreu queimado. E antes de ele morrer, quando ele estava sendo queimado, ele disse o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, mas vai surgir um cisne que esses vocês não vão conseguir matar. De quem que ele estava falando? De Martinho Lutero. O Martinho Lutero, que é o grande reformador, né, que nós temos hoje as igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, por causa de Martinho Lutero. Porque ele enfrentou a igreja da época, né, e pregou as suas 95 teses ali, repreendendo as ideias contrárias à Bíblia, e ficou firme no seu propósito. E daí o Lutero, olha só, uma curiosidade da vida de Lutero é que ele queria muito morrer pelo nome de Jesus. Ele queria que matassem ele, mas não mataram. Porque, para cumprir a profecia que Deus tinha colocado na boca de John Hus, quando ele estava sendo queimado, que ele disse: o ganso vocês estão matando, mas o cisne vocês não vão conseguir matar. E daí ele estava falando de Martinho Lutero. E Martinho Lutero não morreu, então, queimado, nada disso. Morreu de idade, né? Mas foi fiel a Deus, e hoje, se nós temos as escrituras... Se nós temos as igrejas evangélicas, desculpe, é por causa de Martinho Lutero, que Deus usou grandemente esse homem. O outro que também foi muito perseguido, mas Martinho Lutero, irmãos, ele foi perseguido de uma forma assim que, né, é difícil, alguém dos dias de hoje iria suportar. E também o John Wycliffe. Esse aqui, ele, olha só, como o mundo nos odeia. Se você é de Jesus, se você é um cristão verdadeiro, você pode ter certeza que o mundo te odeia. Ele já tinha sido morto, ele estava morto, e depois de morto, então, depois de alguns anos, as autoridades, né, da igreja da época, desenterraram os seus ossos e queimaram os seus ossos, por raiva do verdadeiro evangelho que ele tinha pregado. Então são alguns exemplos aqui que eu trouxe para você em forma de conhecimento, para você entender que ser cristão é correr o risco
de ser queimado vivo. Ou de colocarem um revólver na tua cabeça e dizer, você nega Jesus? Se você negar, nós não te matamos. Se você não negar, você vai morrer. O que você faria? Então, aceitar a Jesus, irmãos, por isso que hoje em dia, eu não digo que tem grandes igrejas que estão lotadas, eu não digo que estão lotadas de salvos, elas estão inchadas de pessoas que pensam que o evangelho é uma coisa sem ter esse entendimento. Porque se tivesse esse entendimento de que batismo não salva e de que aceitar a Jesus é morrer por Jesus, não estariam dentro de uma igreja. E se chegar o momento da perseguição, vão dar no pé, vão fugir e não vão querer morrer por Jesus. Então, aceitar a Cristo, irmãos, principalmente agora nos nossos dias, nós temos que ser muito fortes. Aceitar a Cristo é dizer, se for preciso eu morro hoje por Jesus, mas não nego meu Senhor. Você teria coragem de fazer isso? Pense bem. É o correto a se fazer. E aquele que aceitou a Jesus de verdade faz. Mas aquele que é cristão meia boca, dá no pé, na primeira ameaça que aparecer. Então, olha só, para nós encerrarmos essa palavra hoje. Ficou entendido até aqui? Amém? Então, existem 2 tipos de pessoas no mundo. Tá? Quero que você pense agora no geral, o mundo inteiro. Existem 2 tipos de pessoas. Salvos e não salvos. Não existe outro tipo, não tem nenhum intermediário, porque é mais ou menos salvo ou mais ou menos condenado. Não existe isso. Ou está condenado ou está salvo. Então, olhe só. Agora nós vamos ler alguns versículos, Gui, arrume aí para nós. Os não salvos são aqueles que ainda continuam filhos de Adão. Ou seja, não mudaram de vida, continuam no seu pecado. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aquele que não aceitou Jesus ainda é filho de Adão. Mas aquele que é salvo se torna filho de Deus em Cristo. O mesmo versículo, o mesmo livro e o mesmo capítulo, Gui, só o versículo 17 agora. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, pelo pecado de Adão, a morte reinou, né? E todos estão condenados se não se converter. A morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, aquele que não é salvo ainda é filho de Adão, ainda está no pecado, ainda está debaixo da ira de Deus. Se não se converter, quando morrer, vai para o inferno. Aquele que já teve o entendimento de o que é viver para Cristo e vive para Cristo, esse já é chamado de filho de Deus. E quando morrer, vai para o céu. Amém? Outra característica dos não salvos, eles são filhos de Satanás. Tá? Então, são filhos de Adão e filhos de Satanás. João 8,44. João, Gui, isso, 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, lá no início do versículo, Gui, vós tendes por pai o diabo. Aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador e não muda de vida, é filho de Satanás.
E não sou eu que falo, irmãos. É a Bíblia, é Jesus. Eu só estou transmitindo o que está escrito na Bíblia. Quem aceita Jesus é filho de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Salvo e não salvo. Único tipo de gente que existe no mundo. E nós estamos num desses dois grupos. Então nós queremos estar no grupo dos salvos, né? O não salvo, ele vive no reino das trevas, ele está no reino das trevas. Efésios 5:8. Esse versículo aqui vai ser o mesmo também para quem já aceitou Jesus, que vive no reino da luz. Então diz assim, ó: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então esse mesmo versículo nos mostra os dois tipos de pessoas que existem: os filhos das trevas e os filhos da luz, porque está dizendo ali, ó, outrora erais das trevas. Então, quando que é esse outrora? Antes de conhecer a Cristo, antes de aceitá-lo, todos nós éramos das trevas. Hoje nós temos Jesus, nós somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Amém? Então já falei das duas aqui no mesmo versículo, né? Os salvos e os não salvos. O não salvo, ele está morto em pecado. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então ali quando diz ele vos vivificou, é que quando a pessoa aceita o Senhor, ele vive. Por quê? Porque antes de aceitar, está morto nos delitos e pecados. Então quem não tem Jesus está morto. Porque existe 3 tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física é quando o coração para de bater e a pessoa morre. A morte espiritual, a pessoa está viva, está trabalhando, está andando, está comendo, está se divertindo, está rindo, mas está morto. Como assim? Porque está longe de Deus, então está morto espiritualmente. A morte física é quando o corpo morre. A morte espiritual, a pessoa ainda está viva, mas está afastado de Deus, então está morto no espírito. E existe a morte eterna, que é para aqueles que em vida estiveram mortos, enquanto estavam aqui, né? Ou seja, mortos espirituais, vão morrer eternamente, então, no inferno, separados de Deus. Esse morrer significa sofrer, estar afastado de Deus, porque a alma não vai deixar de existir nunca. Por toda a eternidade, a alma de um não salvo vai estar em sofrimento, não vai ser aniquilada. Vai sofrer para todo sempre, assim como a alma de um salvo também não deixa de existir e vai estar em gozo, em paz, em alegria por toda a eternidade com Cristo. Amém? Agora, então, os não salvos mortos nos seus delitos e pecados. O salvo está morto para o pecado. Olha a diferença. O não salvo está morto em pecado. O salvo está morto para o pecado. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então tem diferença de estar morto no pecado e estar morto para o pecado. Os salvos já estão mortos para o pecado. O não salvo está morto no pecado. Ficou entendido, irmãos? Amém? O destino do não salvo: inferno. Mateus 25:41.
Tem vários outros versículos aqui marcados, tá, irmãos? Mas o tempo não permite nós lermos. Mateus 25, 41. Então eu estou lendo só um por vez. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus vai dizer isso aqui para os não salvos. O que ele vai dizer? Não te conheço. Você não é salvo, então não te conheço. Se aparte de mim, né? Para onde? Para o inferno, para o lago, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, foi Deus que criou o inferno. O diabo não tem autoridade no inferno. Essa história de que o diabo está no inferno maltratando as pessoas é mentira. Ele nunca foi no inferno ainda. Ele vai ser lançado depois do juízo do trono branco, no lago de fogo, onde o próprio inferno vai ser lançado também. E ele não manda no inferno. Quem manda no inferno é Deus. Quem criou o inferno foi Deus. Para quem que Deus criou o inferno? Para o diabo e os seus anjos. Mas a pessoa que não aceita a Cristo como Salvador vai para o mesmo lugar que o diabo e os demônios, que são os anjos do diabo, os demônios, né? Então, o destino final de um não salvo é o inferno. Depois, mais tarde, depois do julgamento do trono branco, o lago de fogo, onde o inferno mesmo vai ser jogado lá dentro. O destino de um salvo é o céu. Apocalipse 21, 3 até o 7. Já vou estar encerrando, tá, irmãos? Mas vocês estão bem aquecidos aí, né? Amém? Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aonde que é a Nova Jerusalém? É no céu. Destino do salvo, céu. Destino do não salvo, inferno. Para terminar então, Jesus morreu por todos. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a toda a alma. Aqueles que já morreram sem salvação, não tem mais jeito. Já morreram, estão condenados. Por isso a salvação, a decisão é em vida. Aceitou a Jesus em vida, viveu para Jesus, mudou os seus atos, mudou a sua vida, deixou de fazer as coisas erradas, vive para o Senhor, vai ser salvo. Aquele que não quer viver para Deus, já está condenado, porque é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem rejeita Jesus está blasfemando contra o Espírito Santo, porque Jesus é o plano de salvação do Pai, né? Não tem perdão para quem não aceita Jesus. Só tem perdão para quem aceita o Senhor. Então a salvação é de graça. Mas nós temos que pagar um preço. A salvação, o que Jesus fez por nós, é de graça. Nós não precisamos pagar para entrar no céu. Mas o preço que nós temos que pagar enquanto estamos vivos são as nossas decisões. As nossas atitudes, as nossas escolhas. Então, as nossas escolhas, se eu vou escolher lutar contra o pecado, se eu vou escolher viver para Jesus, eu estou fazendo uma escolha certa. Então, eu vou ter recompensa eterna. Se na minha vida eu escolho fazer as coisas erradas e não quero saber de Deus, essas atitudes vão levar a pessoa para o inferno.
Então a salvação é de graça, mas o preço a pagar são as nossas escolhas e as nossas atitudes. Ficou entendido isso, meus irmãos? Amém? Então Jesus morreu por todos, o que fala em João 3,16, né? Coloca aí, Gui. Acho que todo mundo sabe de cor, nós podíamos citar aqui, mas vamos ler. E depois vamos orar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus, você vive para Jesus, você aceitou Ele como Senhor e Salvador, você vai para o céu. Não por mérito teu, porque eu sou bonzinho, eu sou boazinho, para o céu. Nós merecemos o inferno. Nós vamos para o céu por mérito de Jesus. Ele que nunca pecou, que derramou o seu sangue, que não tinha pecado, Ele que nos salva. Amém? Ficou entendido, meus amados? Você foi abençoado com essa palavra?